É hoje convidado à opinião do dia o bastonário da Ordem dos Notários, João Maia Rodrigues. Boa tarde, bem-vindo ao 18h20. Olhando para os principais temas que estão a marcar a atualidade, quais são aqueles que eu gostaria de comentar? Muito boa tarde, agradecendo a oportunidade. Eu gostaria de comentar a reforma do arrendamento urbano. Trata-se de uma reforma, é a primeira página do Diário Económico, não com um título muito positivo, diz claramente senhorios podem cobrar multa de 50% das rendas em atraso, mas o que está no fundo em causa é uma das reformas estruturais mais importantes no mundo da justiça. E o senhor acredita que vai avançar? Tenho a certeza tal absoluta. Como se pretende, com os objetivos que estão traçados? É a determinação da Troika, por um lado. Por outro lado, acredito muito na equipa deste Ministério da Justiça no sentido de implementar esta reforma tão importante para a Justiça. É mais do que nunca crucial que haja uma revolução no mercado de arrendamento em Portugal? Sem dúvida. O mercado imobiliário está parado por falta de liquidez da banca, que não empresta mais dinheiro às pessoas. Portanto, os contratos de compra e venda, comumente conhecidos como a compra e venda de habitação própria e permanente, está parado e, portanto, a reabilitação do mercado urbano é fundamental para o mercado imobiliário. Outras notícias que marquem o seu jornal de hoje? Olha, eu gostaria de destacar duas notícias positivas no domínio económico que custa encontrar, de facto, nos jornais hoje em dia, não é? E uma delas encontrei no Público, na página 14, refere-se ao preço internacional dos alimentos, que caiu, de acordo com os índices da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. É uma boa notícia, tendo em conta a conjuntura económica que passamos, e o facto de também haver uma notícia no mesmo jornal, do Público, na página 3, que diz respeito a uma contração grave à liquidez que o BCE injetou na economia e que permite, parece, uma certa retoma, um volume de liquidez no mercado. E isso também é uma boa notícia, uma notícia positiva, e são essas as duas notícias que gostaria de destacar. Sendo essas as duas notícias que veio trazer à opinião do dia, de que forma é que tem olhado para esta situação do país, tendo em conta a crise, os constrangimentos, e de que forma é que ela está a afetar o trabalho dos notários? Olha, como sabe, os notários vivem muito do domínio do mercado imobiliário e societário, não é? E como com esta crise sem precedentes, naturalmente o nosso ofício está a passar enormes dificuldades. É possível avançar com algum tipo de estimativa ou dados concretos sobre essas quebras? Só por causa da economia, não. Como sabe, tem havido reformas legislativas que têm prejudicado muito a atividade dos notários nos últimos anos, e aí sim posso afirmar que 75%, 80% do negócio dos notários quebrou nos últimos 3 anos. Em relação a essa situação do imobiliário, já fez referência a uma notícia que também comentou sobre essa questão. De certo modo, há aí uma influência direta no trabalho que desenvolvem. Como é que se pode dar a volta? Como é que se pode sair desta situação? Olha, o que se fala, dizem que o principal problema está ao nível do congestionamento dos tribunais. E aí, naturalmente, que o Ministério da Justiça tem que encontrar soluções que, trazendo para fora dos tribunais a resolução de muitos dos problemas. E é nessa medida que os notários poderão e estão disponíveis para colaborar com o Ministério da Justiça. Portanto, agilizando os procedimentos fora da esfera judicial, pode ser que, pelo menos, se atinja um nível de confiança maior no mercado, e confiança significa investimento e significa... E, de facto, essa abertura, essa é uma questão que já tem sido levantada por vocês, pelos notários. Há, de facto, abertura para isso? Repare, depende das competências. Estas competências que competiam aos tribunais, acho que faz todo o sentido passarem para os notários. Os notários são oficiais públicos também, têm poderes públicos delegados pelo Estado. De maneira que somos formados, controlados e fiscalizados pelo Estado, faz todo o sentido que a tramitação destes processos possa passar pelos cartórios notariais. Se essa for a vontade do Ministério da Justiça, os notários estão disponíveis. Mas isso poderia, na prática, demorar quanto tempo a ser efetivado? Penso uma questão de 3 meses. Em 3 meses? Eu penso que sim. Com o avanço dos trabalhos que já está. Repare, o projeto de lei do arrendamento está em sede da Assembleia, não é? O inventário já tem uma lei, falta regulamentá-la. Portanto, eu penso que com o trabalho conjunto entre o Ministério da Justiça e a Ordem dos Notários, nós rapidamente conseguimos implementar estas reformas, mas não depende de nós, depende mais do Ministério da Justiça do que da nossa vontade. Mas acredita nessa vontade? Acredito. Estou plenamente convencido, aliás, os notários já constam do diploma do arrendamento, a nível dos seus despechos, que acho que é uma ideia bastante interessante, e, portanto, está tudo a andar e estamos preparados para colaborar. Isso poderá ajudar a que alguns não fechem as portas? É fundamental para que muitos de nós não fechemos as portas, ou melhor dizendo, para que muitos de nós voltemos para o público, porque ainda temos essa ligação ao setor público, e para que outros
por exemplo, como o atual bastonário, tenha de exercer a advocacia, como aliás, sou advogado com sede autossuspensa, para exercer com caráter de exclusividade uma função de notário. Muito gostaria de continuar a exercer, mas de facto o que é preciso é criar aqui condições para que os notários possam subsistir economicamente e porque são úteis. E este vai ser um ano fundamental para perceber qual é em que ciclo, em que fase é que está o ciclo? Determinante. De 2012 eu penso que vamos ter todos os indícios, ou no sentido de não contarem com os notários, ou no sentido de, e eu acho que é esse o que está correto, porque nós somos necessários, de facto, para os cidadãos, para as empresas, e é nessa medida, nessa lógica, nessa ótica que temos que afirmar a nossa posição, e o Ministério da Justiça conta connosco, certamente. João Maia Rodrigues, muito obrigada por ter vindo à opinião do dia do 18 de Muito obrigado, muito agradeço.